Michael Faraday, o gênio que deu energia ao mundo. Imagine um mundo sem eletricidade aplicada, sem motores elétricos, sem geradores. Um mundo onde as forças invisíveis do magnetismo e da eletricidade permanecessem apenas como curiosidades misteriosas. Esse teria sido o nosso destino se não fosse por um homem de origem humilde, sem formação acadêmica formal, mas com uma curiosidade insaciável: Michael Faraday. Neste vídeo, vamos contar a história emocionante do encadernador de livros que se tornou um dos maiores gênios da ciência. Infância e origens humildes. Michael Faraday nasceu em 22 de setembro de 1791, em Newington Butts, na periferia de Londres, Inglaterra. Sua família era pobre. Seu pai, James, trabalhava como ferreiro, mas sofria de problemas de saúde. Sua mãe, Margaret, cuidava dos filhos com esforço incansável. Faraday cresceu em um ambiente de privações, recebendo apenas educação básica. Sabia ler, escrever e fazer contas simples. Aos 14 anos, começou a trabalhar como aprendiz de encadernador em uma livraria. Foi ali que sua vida tomou um rumo inesperado. Enquanto encadernava volumes de filosofia natural e ciência, passou a ler os livros. Faraday devorava as páginas sobre eletricidade, química e física, fazendo anotações cuidadosas em seus cadernos. Mais tarde, ele afirmaria: "Os livros e a observação da natureza foram meus professores." O encontro que mudou sua vida. Em 1812, já com 20 anos, Faraday teve a chance de assistir a 4 palestras do renomado químico Humphrey Davy, na Royal Institution. Ele ficou fascinado com as experiências e fez anotações detalhadas. Animado, encadernou suas notas em um volume e enviou de presente ao próprio Davy, pedindo uma oportunidade de trabalho. A princípio, Davy não tinha vaga para ele, mas pouco tempo depois, após uma briga com um assistente, chamou Faraday para trabalhar na Royal Institution como ajudante de laboratório. Esse foi o primeiro grande passo do jovem encadernador rumo ao mundo da ciência. Aprendendo com Humphrey Davy. Sob a orientação de Davy, Faraday aprendeu técnicas avançadas de química e experimentação. Ele participou de pesquisas sobre a natureza dos ácidos e trabalhou em experimentos de iluminação com gás. Inclusive, foi co-descobridor de compostos importantes, como o benzeno, em 1825. Mas, mais do que química, o contato com Davy lhe deu algo ainda mais precioso: o método científico. Faraday aprendeu a observar com rigor, registrar resultados e, acima de tudo, nunca se deixar levar por preconceitos intelectuais. No entanto, Davy e sua esposa muitas vezes trataram Faraday com desprezo, lembrando-o de sua origem humilde. Isso só aumentava sua determinação de provar seu valor. O fascínio pela eletricidade. Faraday começou a se interessar profundamente por eletricidade e magnetismo, áreas que na época ainda eram mal compreendidas. Inspirado pelas descobertas de Hans Christian Ørsted, que em 1820 demonstrara que uma corrente elétrica podia desviar a agulha de uma bússola, Faraday se perguntou: se a eletricidade pode produzir magnetismo, será que o magnetismo pode produzir eletricidade? Essa simples pergunta guiaria suas pesquisas por anos e mudaria para sempre o mundo. A descoberta da indução eletromagnética. Em 1831, após inúmeros experimentos, Faraday conseguiu demonstrar que um campo magnético variável pode gerar corrente elétrica em um fio condutor. Esse fenômeno ficou conhecido como indução eletromagnética. Na prática, Faraday havia descoberto o princípio fundamental dos geradores e transformadores elétricos, a base de todo o sistema elétrico moderno. Ele criou o primeiro modelo de dínamo, capaz de converter movimento em eletricidade. Com essa descoberta, o mundo deu um passo gigantesco rumo à chamada Era da Eletricidade, o primeiro motor elétrico. Mas a genialidade de Faraday não parou aí. Em 1821, anos antes de sua grande descoberta, ele já havia construído o primeiro protótipo de motor elétrico, mostrando que uma corrente podia produzir movimento contínuo em torno de um ímã. Essa invenção, aparentemente simples, seria a semente de tudo o que viria depois: trens elétricos, eletrodomésticos, máquinas industriais, até mesmo os carros elétricos atuais. Faraday não pensava em lucro. Queria apenas compreender e demonstrar os princípios da natureza.
No entanto, suas descobertas abriram caminho para a revolução tecnológica que mudaria o mundo: o trabalho com linhas de força. Faraday não era um matemático. Ao contrário de muitos cientistas da época, ele não utilizava equações complexas. Seu talento estava na intuição visual. Foi ele quem introduziu a ideia de linhas de força para representar os campos magnéticos e elétricos. Essa forma de pensar, inicialmente criticada, seria posteriormente formalizada por James Clerk Maxwell, que traduziu as ideias de Faraday em equações matemáticas, dando origem ao famoso eletromagnetismo de Maxwell. Assim, a física moderna deve tanto ao raciocínio intuitivo de Faraday quanto à formalização matemática de Maxwell. Faraday e a eletroquímica. Além da eletricidade e do magnetismo, Faraday também foi pioneiro na eletroquímica. Ele estudou como correntes elétricas provocam reações químicas e estabeleceu as famosas leis da eletrólise de Faraday. Essas leis explicaram, pela primeira vez, como a quantidade de substância depositada em um eletrodo é proporcional à quantidade de carga elétrica que passa pelo sistema. Esses princípios foram fundamentais para a indústria química e para a compreensão moderna das reações elétricas. O mestre das palestras públicas. Faraday não era apenas um grande cientista, mas também um extraordinário comunicador. Na Royal Institution, criou as famosas Christmas Lectures, palestras públicas destinadas a crianças e jovens que explicavam fenômenos científicos de forma clara e divertida. Até hoje, essa tradição continua em Londres, inspirando novas gerações de cientistas. Sua habilidade em tornar a ciência acessível fez dele um verdadeiro divulgador do conhecimento, algo raro em sua época. Reconhecimento e humildade. Apesar de seu imenso talento, Faraday permaneceu humilde durante toda a vida. Recusou o título de Sir, oferecido pela Rainha Vitória, e também a presidência da Royal Society, dizendo que não buscava poder ou prestígio, apenas o avanço do conhecimento. Ele viveu com simplicidade, sempre dedicado à ciência e à fé cristã, que considerava inseparáveis de sua visão de mundo. Últimos anos e falecimento. Nos últimos anos de sua vida, Faraday começou a sofrer de problemas de memória e saúde, provavelmente devido à longa exposição a substâncias químicas tóxicas. Mesmo assim, continuava sendo uma figura respeitadíssima. O próprio governo britânico lhe concedeu uma casa em Hampton Court como forma de reconhecimento por sua contribuição à humanidade. Michael Faraday faleceu em 25 de agosto de 1867, aos 75 anos, deixando um legado inestimável para a ciência. O legado de Michael Faraday. O impacto de Faraday é imenso. Graças a ele, hoje temos motores, geradores e transformadores elétricos. Suas ideias de campos e linhas de força abriram caminho para a física moderna. Suas pesquisas em eletroquímica revolucionaram a indústria. Sua forma de ensinar ciência inspirou gerações de cientistas, incluindo Albert Einstein, que mantinha o retrato de Faraday em seu escritório. Faraday mostrou ao mundo que a verdadeira genialidade não depende de riqueza ou títulos acadêmicos, mas de curiosidade, perseverança e paixão pelo conhecimento. Conclusão: Michael Faraday foi o cientista autodidata que deu energia ao mundo. Um homem que começou encadernando livros e terminou escrevendo um dos capítulos mais importantes da história da ciência. Seu exemplo nos ensina que, independentemente de nossa origem, podemos transformar o mundo se tivermos coragem de perguntar, explorar e persistir. E como o próprio Faraday dizia: nada é tão maravilhoso quanto ser instruído pelas leis da natureza e tentar obedecê-las. Tenho certeza que você, assim como eu, que ama a ciência, gostou do vídeo. Portanto, deixe o seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado e continuem curiosos!